Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Fernando Lima. Hoje teremos uma aula sobre matrizes especiais, tá? Mas se você perdeu a aula anterior sobre matrizes, assiste lá que você vai precisar para entender muita coisa dessa aula. Então, sem mais demora, vamos para a aula. Então, retomando aqui, falaremos sobre matrizes especiais. Então, para a gente entender as matrizes especiais, a gente vai começar vendo sobre o que é matriz quadrada, que é um tipo de matriz especial. Ok? Então, qual é a característica? O que a gente precisa entender é que as matrizes elas vão funcionar da mesma forma como a gente viu na aula anterior, só que a gente vai ver situações muito particulares de cada tipo de matriz, como o caso da matriz quadrada, que é o que a gente está vendo agora. Então, em uma matriz M por N, como foi falado na aula anterior, M é a quantidade de linhas e N a quantidade de colunas que a matriz tem. A matriz ela vai ser quadrada quando? Quando M for igual ao N. Ou seja, se você tiver o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, você vai ter uma matriz quadrada, tá? E aí a gente diz que a matriz é quadrada do tipo N por N. Aí você diz assim, mas N não era a quantidade de colunas? Por que ele aparece duas vezes? O que a gente precisa entender é que esse N ele vai aparecer duas vezes aqui, porque ele representa o mesmo valor. Por isso eu estou utilizando a mesma letra, tá? Ou, geralmente, a gente diz isso aqui, ó, que ele é de ordem N. Aí você pode me perguntar, mas o que isso quer dizer ele ser de ordem N? Lembra que esse N ele vai ser a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, já que linhas e colunas vão ser iguais, tá? E aí, se eu estou falando que é de ordem N, isso quer dizer o quê? Que se a matriz tiver 3 linhas e 3 colunas, ela é de ordem 3. Se ela tiver 2 linhas e 2 colunas, ela é de ordem 2. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando é dito que uma matriz é de ordem N, você já sabe que está se tratando de uma matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. A gente só precisa saber quantas linhas e quantas colunas vai ter essa matriz. Então, vamos a um exemplo aqui. Olha. Eu tenho o exemplo dessa matriz. Aqui, os elementos dela são 3, 2, 5 e 6. Ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Aí a gente vai entender por que ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Observa, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, o fato de eu ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, eu vou ter o que a gente chama de matriz quadrada. E você observa que, realmente, o formato que ela fica é um formato de um quadrado. Tá? Por isso a gente chama de matriz quadrada. Então, uma matriz quadrada de ordem 2, onde M, ou seja, a quantidade de linhas é 2, e N, que é a quantidade de colunas, também é 2, ou seja, é uma matriz quadrada de ordem 2. Ok? Vamos ver outro exemplo. Olha só, eu tenho esse exemplo aqui, onde os elementos são 5, menos 1, raiz de 2, 3, menos 4, 0, 10, 6 e menos 1 meio. Observa que, olha só o que a gente tem. A gente tem 3 linhas e 3 colunas. Então, isso é uma matriz quadrada de ordem 3. Por quê? Porque são 3 linhas e 3 colunas. Ah, professor, se eu tivesse lá uma matriz com 5 linhas e 5 colunas, seria uma matriz de ordem 5. Tá? É o que você precisa entender para você conseguir identificar uma matriz quadrada. Por quê? Porque a característica da matriz quadrada é que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas são iguais. Essa é a característica da matriz quadrada. É isso que você precisa saber sobre matriz quadrada. E o outro detalhe é quando você vê alguma matriz sendo dita que ela é de ordem 2, ordem 3, você já sabe que está se tratando de uma matriz quadrada. Ok? E a gente vai ver algumas características ainda de matriz quadrada. Em uma matriz quadrada de ordem N, os elementos A11, A12, A22, quer dizer, A33 e assim sucessivamente, onde eu tenho o mesmo valor aqui, no caso representando a letra I e representando a letra J, eu vou ter aí o que a gente chama de diagonal principal da matriz, tá? Onde eu vou ter aqui o I igual ao J. Lembra que esse aqui é o modelo genérico da matriz, e aí aqui eu tenho o I, que é a posição da linha onde se encontra o elemento, e o J, a posição da coluna onde se encontra o elemento. Tá? Quando I é igual a J, ou seja, eu vou estar tratando sobre a diagonal principal. Observa que aqui olha, é A11, A22, A33 e assim sucessivamente, onde o I e o J são iguais. Para ficar mais claro da gente entender, vamos para um exemplo. Olha só, observa aqui que eu tenho essa matriz, 3, menos 1, 2 e 6. A diagonal principal são justamente aqui, olha,
Lembra que esse aqui é o A11? Ou seja, ele faz parte da diagonal principal. E esse aqui é o A22. Professor, como é que eu vou saber isso aí? Calma. Nas aulas anteriores sobre matriz, a gente viu o posicionamento desses elementos, tá? E como que a gente define esse posicionamento. Se você não assistiu, volta lá e assiste para você entender sobre o que a gente está falando agora. Tá? Então, olha só. Aqui, o 3 ele é o A11. Por quê? Porque ele está na primeira linha, primeira coluna. E o 6 é o A22, porque ele está na segunda linha, segunda coluna. Tá? E aí, nessa matriz quadrada, o 3 e o 6, eles fazem parte do quê? Da diagonal principal. Professor, para que é que serve isso? Calma, que a gente vai utilizar a diagonal principal logo mais adiante, ok? E aí alguém pode me perguntar, mas professor, e se eu for considerar o 2 e o menos 1? Não forma uma diagonal também? Forma. E aí eu já posso adiantar para vocês. O 2 e o menos 1, ele forma o que a gente chama de diagonal secundária, tá? Mas não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo agora é conhecer a diagonal principal. A outra diagonal, diagonal secundária. Quer ver? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Olha. Eu tenho essa matriz quadrada de ordem 3. Ela aqui, os elementos 1, menos 3, 5, 3, 0, menos 1, 10, 8 e 6. Então, é uma matriz de ordem 3, ok? Observa que esse aqui, olha, é o A11, beleza? Primeira linha, primeira coluna. Esse aqui é o A22, olha, segunda linha, segunda coluna. E esse aqui é o A33. Observa que eu estou justamente utilizando essa característica aqui, onde o I é igual ao J. Tá? Lembrando do modelo genérico da matriz. Ou seja, A11, A22, A33. Se tivesse mais A44, A55, embora seguindo na diagonal principal. Tá? O que eu preciso lembrar e entender sobre diagonal principal? A diagonal principal ela vai ser justamente os elementos que se encontram nas posições onde eu vou ter aqui o número de linha, a posição da linha igual à posição da coluna. Tá? Por isso, eu tenho aqui o que a gente chama de diagonal principal. Ah, e se eu fosse considerar o 10, o 0 e o 5? Eles estão na diagonal secundária. Ok? Então, o que a gente precisar entender é o que é a diagonal principal. Eu acabei comentando para vocês sobre diagonal secundária. Isso aqui são características de matriz quadrada. Ok? E a gente vai precisar entender isso porque a gente vai ver alguns tipos de matrizes onde a gente vai trabalhar justamente com a diagonal principal. E aí, uma próxima matriz que a gente vai ver é a chamada matriz identidade. Olha só, a matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0, é chamado de matriz identidade. E seu símbolo é esse, ó, IN. Esse I aqui é para identificar que é uma matriz identidade, tá? E o N, lembra lá que é a ordem, tá? Vai ser, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Ó, I3. I3, quando você vê isso aqui, você já sabe que é uma matriz identidade e ela é de ordem 3. Então, olha só, a característica da matriz identidade é que na diagonal principal eu vou ter números 1. O restante é 0. Ok? Então, eu preciso identificar logo qual é a ordem dessa matriz identidade. Nesse caso aqui, como ela é I3, ela é de ordem 3, é uma matriz identidade de ordem 3. Se ela é uma matriz identidade de ordem 3, eu já sei que ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, ok? Tem 3 linhas e 3 colunas. Aí eu vou identificar os elementos da diagonal principal. Lembra que a diagonal principal é o A11, A22, A33, A44 e assim sucessivamente. Claro, dependendo da quantidade de linhas e colunas que a matriz tem, ok? Então, olha aqui, ó. O A11, que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, vai ser número 1. A22, que é quem está na segunda linha, segunda coluna, também vai ser resultado 1, vai ser o elemento número 1. E o A33 vai ser 1 também. Observa que essa aqui é a diagonal principal. Todo o restante vai ser 0. Então, somente quando estiver nessa condição onde a diagonal principal, toda a diagonal principal, os resultados, os números que vão aparecer são números 1, e o restante for 0, é o que eu chamo de matriz identidade. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma matriz identidade de ordem 3. A matriz é identidade, por quê? Porque a diagonal principal é composta apenas por números 1. Tá? E o restante é 0. Tá? Eu não posso ter outros valores no lugar do 0. A diagonal principal é 1 e o restante é 0. E eu sei que ela é de ordem 3 porque ela tem 3 linhas e 3 colunas.
Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui para a gente entender direitinho. Olha só, eu tenho I2, uma matriz de identidade de ordem 2. Ok? E aí a gente observa o seguinte. Se é uma matriz de identidade, a diagonal principal vai ter somente números 1. O A11 vai ser 1 e o A22 vai ser 1 também. O restante é 0. Então, aqui eu tenho a formação de uma matriz de identidade de ordem 2. Ela é de ordem 2 porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. E aí fica atento, porque uma questão pode dizer assim, digamos lá que você tem um exemplo onde você vai ter que montar uma matriz de identidade de ordem 2, por exemplo. Se a questão te pede para montar uma matriz de identidade de ordem 2, já vai ter que definir logo que ela tem 2 linhas e 2 colunas e que a diagonal principal só vai ter números 1 e o restante é 0. Tá? Então, só tem que ficar ligado qual é a ordem da matriz de identidade e você preencher com números 1 a diagonal principal e o restante é 0. Quer ver? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha. I5, uma matriz, isso aqui é uma matriz de identidade de ordem 5. Ou seja, essa é uma matriz de identidade que vai ter 5 linhas e 5 colunas. Observa aí, ó, as linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Colunas, tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos identificar a diagonal principal. Olha aí, é o A11, ele vai ser 1. A22 vai ser número 1 também. A33 vai ser número 1. A44 vai ser número 1. A55 vai ser número 1. Professor, como é que eu vou saber mesmo quem é o A11? Elemento que está na primeira linha e primeira coluna. O A22 é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Tá? Então, é isso aqui. A33 é o elemento que está na terceira linha, terceira coluna. A44 é o elemento que está na quarta linha, quarta coluna. E o A55, que é esse aqui, ele está na quinta linha, quinta coluna. Observa que a diagonal principal ela é somente 1, os valores da diagonal principal, e todo o restante é 0. Ou seja, eu tenho uma matriz identidade de ordem 5. A matriz é identidade, por quê? Porque a diagonal principal é composta apenas por elementos que são o número 1. E o restante é 0. E ela é de ordem 5 porque ela tem 5 linhas e 5 colunas. Tá? Então, aqui a gente já consegue identificar por que ela é uma matriz de identidade e por que ela é de ordem 5. Vamos ver outra. I1, ou seja, é uma matriz identidade de ordem 1. O que isso quer dizer? Que ela só tem uma linha e uma coluna. O único elemento que ela vai ter é o A11. Então, esse valor vai ser justamente o número 1, o A11, porque ele compõe o quê? Se a gente fosse ampliando essa matriz aqui, eu teria o A11 como parte do quê? Da diagonal principal, ok? Então, aqui são exemplos de matrizes de identidade para você conseguir identificar quando que uma matriz é identidade e qual a ordem dessa matriz. Alguma questão também pode te pedir para te montar lá a matriz de identidade de ordem 4, por exemplo. Aí você vai ver que ela vai ter 4 linhas e 4 colunas. A diagonal principal vai ser somente números 1 e o restante vai ser 0. É isso, é dessa forma que você vai montar uma matriz de identidade. Beleza? E aí, um detalhe que inclusive a gente utilizou isso aqui em um exemplo de uma das aulas anteriores. Que em uma matriz de identidade, o que a gente vai ter como característica da matriz de identidade? O A e J ele vai ser igual a 1 para I igual a J. Ou seja, lembra lá, A11, o primeiro 1 representa o I, o segundo 1 representa o J. Ou seja, o I é igual a J. O resultado vai ser o quê? 1. Aqui é o A11, ó. O resultado é 1. A22, resultado é 1. Toda vez que o I é igual a J, o resultado é 1. A33, o resultado é 1. A44, o resultado é 1. A55, o resultado é 1. E aí, o outro detalhe que a gente vai ter, que o A e J vai ser igual a 0 para I diferente de J. Olha só, por isso que todo o restante aqui vai ser 0. Ó. Porque nesses casos aqui, o I é diferente do J. Nesse caso, bem aqui, eu tenho aqui o A12. Presta atenção. Opa, desculpa. O A21, que ele está na segunda linha, primeira coluna. Tá? A21. Aí eu observo o seguinte, que o que a gente vai ter aqui vai ser justamente o valor 0. Por quê? O I e o J são diferentes. Aqui o I e o J são diferentes e assim sucessivamente. Em todo o restante, o I e o J são diferentes. Ok? Vamos seguindo então. A próxima matriz que a gente vai ter é a chamada matriz nula.
Qual é a característica da matriz nula? No conjunto de matrizes, a matriz que tem todos os elementos iguais a zero denomina-se matriz nula. Então, essa aqui é a mais simples que tem para você identificar. Se todos os elementos forem zero, você tem uma matriz nula. Então, a gente vai simbolizar a matriz nula do tipo M por N. Lembra lá que a gente vai trabalhar com a matriz do tipo M por N, onde o M é diferente do N, ou seja, a quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas. Ok? A gente vai identificar como 0, M por N. Lembra que esse 0 ele já vai identificar para a gente que é uma matriz nula. É preciso a gente lembrar esse símbolo, por quê? Porque pode ter questão que apareça lá o 0 e M por N. Se aparecer o 0, você já sabe que se trata de uma matriz nula. Olha só, e a matriz nula de ordem n vai ser representado como 0, n. Ou seja, esse 0 representa que é uma matriz nula e esse n representa o quê? A ordem. É uma matriz nula de ordem n. É isso aqui. Vamos ao exemplo para ficar mais fácil da gente compreender isso aqui. Ou seja, eu tenho uma matriz 0, olha só, 3 por 2. Preste atenção que aqui são 3 linhas e 2 colunas, ok? Então, está aqui, ó, 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. Só que todos os elementos são 0. Por isso que eu represento com um 0 a matriz nula, ok? E aqui eu estou identificando a ordem dela, que é de 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. E aí, todos os elementos são 0. Então, o que a gente precisa entender da matriz nula? Que todos os elementos dela vão ser 0, ok? Olha só, uma matriz quadrada, aqui eu vou ter uma matriz nula de ordem 2. Por que eu sei que essa matriz é quadrada? Porque ele já me dá somente a ordem dessa matriz. Nesse caso aqui, ele apresenta para a gente a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Quando ele mostra só um valor aqui, lembra que ele está dando a ordem de uma matriz quadrada. Ok? Então, aqui eu tenho uma matriz nula de ordem 2. Ou seja, todos os elementos vão ser 0. Ok? E eu vou ter 2 linhas e 2 colunas. Então, se é uma matriz nula de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, e todos os elementos são zeros. Olha só, matriz nula de ordem 3. Então, aqui são 3 linhas e 3 colunas. Como eu sei que é uma matriz nula, está sendo representado pelo 0 aqui, todos os elementos vão ser 0, tá? Sendo que eu tenho o quê? 3 linhas e 3 colunas, porque ela é uma matriz nula de ordem 0. E essa outra aqui, uma matriz nula, tá? 1 por 4, ou seja, uma linha e 4 colunas. Olha só tem uma linha e 4 colunas. Todos os elementos são zeros. Por quê? Porque eu tenho uma matriz nula. Ok? Então, na matriz nula do tipo M por N, temos A e J igual a 0. O que isso quer dizer? Lembra que esse A e J é a forma genérica da matriz. Ou seja, para qualquer valor que você tenha para I e para J, o resultado sempre vai ser 0. Tá? Quaisquer que sejam I e J, o resultado é 0. No formato que a gente viu da forma genérica da matriz, onde o M, que é a quantidade de linhas que a gente vai ter, ele vai ser maior ou igual ao I, que vai aparecer aqui, ok? Que vai ser sempre maior ou igual a 1. O que isso quer dizer? Que começa no 1 e vai até a quantidade de linhas que eu tenho. A mesma coisa acontece para o J, tá? Que o N ele vai ser maior ou igual ao J, certo? E esse J vai ser maior ou igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que começa na primeira coluna e vai até o N, que é o número de colunas que a matriz tem. Ok? Então, isso daqui, essa forma aqui de trabalho foi o que a gente viu na aula de forma genérica da matriz. Se você perdeu essa aula, volta lá e assiste para você entender sobre o que eu estou falando aqui. Ok? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. A gente vai encerrando por aqui. Até mais. Valeu!